Bom dia! Bem-vindos à 14ª aula de fotografia como forma de expressão da Fundação Deodato Santana, Prefeitura de São Sebastião. Meu nome é Tarraia, sou sua artista orientadora e hoje nós vamos falar de um assunto que é o meu favorito, o retrato. Então, o que é o retrato? E o que significa o retrato na fotografia? Bem-vindos! O retrato está presente na história do homem desde a pré-história. Por que será que o homem tem essa necessidade, que o ser humano tem essa necessidade de ser retratado? Será que seria a nossa noção de mortalidade? A nossa percepção de que nosso tempo na Terra é limitado? Quando a gente pega a história da arte, onde o ser humano é representado desde a pré-história, nós vemos dentro das cavernas os desenhos de palitinhos, onde os homens estão ali sendo figuras de uma história que fica até hoje pra gente. Depois nós chegamos nas grandes civilizações, como a civilização egípcia, aonde as figuras mais importantes eram retratadas. As figuras mais importantes da história têm seus retratos marcados em todas as épocas da humanidade. Desde as pinturas na antiga Grécia, onde a figura humana que representava deuses era presente, ou o ideal de beleza era retratado. No Egito, os grandes faraós, né, e seus súditos eram retratados exatamente para que eles fossem preservados pela eternidade. E depois você pega na idade mais recente, os grandes pintores retratando reis, retratando depois a burguesia, retratando as figuras mais marcantes da história. Antes de ter a fotografia, a pintura cumpria esse papel. E agora, como essas pessoas eram representadas? Durante muito tempo, a representação dessas figuras de reis, de nobres e posteriormente das grandes fortunas, né, da burguesia, elas eram retratadas a partir de uma contratação, de uma encomenda. E essa encomenda, ela já vinha com um briefing, com um script, com uma orientação. Então, por exemplo, um retrato de Napoleão vinha representar toda aquela força, toda aquela grandeza, grandiosidade dele. Então, muitas vezes, Napoleão em cima de um cavalo. Por quê? Porque Napoleão era baixinho, mas ele era um grande homem, ele foi uma figura determinante na história da humanidade. Outros casos, né, a gente tem, por exemplo, nas grandes fortunas italianas, durante o Renascimento, eu já mostrei aqui para vocês a família de Medici, que era uma família que eles eram assim os grandes patrocinadores dos artistas, dos pintores da Itália naquele momento, e eles foram muito retratados. Rubens, que foi um dos artistas que mais trabalhou com a família Medici, fotografava situações como a chegada da família de Medici em Venezia e outras situações, um casamento, um batizado, enfim, o nascimento de alguém, com todo o requinte que essa família buscava. Então, a grandiosidade, essa família estava sempre cercada de anjos, de grandes figuras, inclusive de figuras mitológicas. E depois, mais posteriormente, isso continua, e aí a gente tem, agora nos tempos mais recentes, né, os retratos aonde o artista ele impõe a sua visão. E dessa forma, nem sempre o retrato é tão belo. O retrato ele pode conter ali grandes mensagens de quem era aquela pessoa, muitas vezes não tão bonitas.
porque nós somos seres muito complexos. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Aqui um retrato idealizado, mostrando a família de Medici em um momento de nascimento de Luigi. Agora, séculos depois, Vincent van Gogh, jovem, em uma fotografia, e então o seu olhar mais sombrio em esse autorretrato após ele ter cortado a própria orelha. O belo já não é tão belo. Bem, com a chegada da fotografia, o foco da arte ele deixa de ser o de retratar a realidade como ela é, chegar na perfeição de formas, na perfeição de cores e proporções e de degradês, e agora ela passa a dar mais importância para a mão do artista, para a expressão do artista, para o olhar do artista mais do que para a realidade. E aí é que entram os grandes impressionistas. Então a gente tem obras onde a pincelada é mais forte, as cores elas nem sempre representam exatamente aquilo que nós estamos vendo, e os retratos aí também eles ganham uma outra dimensão. Já a fotografia, num primeiro momento, ela tem um papel de eternizar pessoas, famílias e situações. Nesse primeiro momento, onde a fotografia ela levava muito tempo para ser realizada, porque o tempo de exposição tinha que ser muito longo por conta do material que se usava na época, bem diferente do que a gente tem hoje. Então as pessoas elas eram colocadas nas mesmas poses que elas faziam para as pinturas, e nesse momento elas são retratadas e muitas vezes chegavam a ter que ser amarradas para não se mover, porque qualquer movimento fazia um borrão na foto. É bem interessante ver algumas imagens dessa época, elas são duras, as pessoas parecem que estão engessadas, parecem bonequinhos. E hoje, qual o papel do retrato? A gente viu na semana passada o Sebastião Salgado e ele tem um olhar bem peculiar, ele traz pessoas que estão em situações bem distantes da nossa realidade, com uma beleza. O olhar dele, que é um olhar generoso, é um olhar empático. Então, vamos ver um pouquinho sobre a fotografia nesse papel de retrato. Aqui, em 1910, Edward Curtis, que eu já mostrei para vocês, retrata os nativos americanos. Ele dá a esse nativo o mesmo tratamento que era dado aos brancos que eram retratados. As imagens são lindíssimas, né? Aqui uma criança indígena. Observe que há um cuidado com a luz, há um posicionamento do indivíduo e esse olhar direto. Através dos retratos de Edward Curtis, nós conhecemos os grandes homens nativos do início do século passado. E o que contam essas marcas? Do que falam esses olhares? E observem a luz. Essa luz que chega de forma lateral é uma luz dura que marca todos os detalhes das faces desses homens. O retrato é um assunto para muitas aulas e nós vamos voltar a ele na próxima aula e vamos falar um pouquinho de autorretrato. Esse é um assunto que eu conheço bem e eu quero que vocês pensem qual é a imagem que vocês gostariam de ter retratada de vocês. Esse autoconhecimento é fundamental quando se fala de um trabalho autoral.
Então, boa semana para vocês e fiquem com o meu autorretrato. Tchau!